Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar os juizados especiais criminais. Bora lá então? Primeiramente, antes da gente tratar especificamente sobre a Lei 9.099 e os juizados especiais criminais, a gente tem que ter uma ideia de como e por que surgiram os juizados especiais criminais. Primeiramente, os juizados especiais criminais, eles surgem com a ideia de conferir maior celeridade e informalidade no procedimento para julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo, em crimes que seriam considerados mais simples, mais leves no nosso ordenamento jurídico. Uma segunda ideia para a criação do juizado especial criminal foi a ideia de revitalizar a figura da vítima. A gente trazer aqui a vítima como uma protagonista desse nosso processo penal e não somente alguém que relata a ocorrência dos fatos. A gente revitaliza a figura da vítima, traz uma importância maior para a vítima. E uma última ideia, ainda nessa ideia de criação de juizados especiais, foi buscar a solução consensual dos conflitos, estimular essa solução consensual dos conflitos sem que a gente tivesse todo o processo, uma sentença ao final. Buscar que as partes de comum acordo chegassem a uma solução para aquele conflito. Então, diante dessas três ideias aqui, de conferir maior celeridade e informalidade, revitalizar a importância da vítima e buscar uma solução consensual dos conflitos, é que surgem os juizados especiais criminais. E nessa ideia, a Constituição Federal, lá no artigo 98, inciso 1, traz essa ideia de juizado especial criminal para a gente e a determinação da sua criação. O artigo 98, inciso 1, traz o seguinte para a gente: a União, no Distrito Federal e nos territórios dos estados criarão juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leitos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então veja aqui que o objetivo desse artigo 98, inciso 1, de criar o juizado, foi de tornar mais célere, mais simples o procedimento das infrações de menor potencial ofensivo, ok? Então, aqui novamente apenas repetindo a ideia da criação dos juizados especiais criminais. A celeridade e informalidade na prestação jurisdicional nas causas que julguem crimes de menor potencial ofensivo, revitalizar a figura da vítima e buscar principalmente a solução consensual dos processos penais. E aqui, qual que é a competência do juizado? O que visa o juizado? Quais são as causas que serão remetidas para o juizado especial? Ora, como o próprio 98, inciso 1 diz, o julgamento, compete aos juizados especiais o julgamento e a execução das infrações de menor potencial ofensivo. E o que é uma infração de menor potencial ofensivo? São as contravenções penais e os crimes cujos quais a pena máxima não supere 2 anos, cumulados ou não com multa. Então, quando a gente estiver diante de um crime ou de uma contravenção penal em que a pena máxima seja 2 anos, isso aqui será de competência dos juizados especiais criminais, via de regra, ok? E as leis que tratam, claro, a Constituição aqui tratou de criar os juizados, mas as leis que tratam do juizado especial criminal, a Lei 9.099 de 95, bastante conhecida no âmbito estadual, e a Lei 10.259 de 2001 no âmbito federal. Então vamos estudar essa questão aqui, principalmente a Lei 9.099 e como que funciona o julgamento nos juizados especiais criminais? Bora lá então? Primeira coisa que a gente precisa trabalhar com isso são as medidas despenalizadoras trazidas pela Lei 9.099, pela ideia do juizado especial criminal. Ora, se eu falei para vocês lá no início que a ideia é buscar uma solução consensual dos conflitos, evitando-se o processo penal, a Lei 9.099 e a Lei 10.259 de 2001 trouxeram para a gente também algumas medidas despenalizadoras, para evitar todo aquele curso do processo. E a primeira delas é a composição dos danos civis.
Composição dos danos civis está prevista lá no artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099, e que nada mais é do que uma reparação patrimonial em razão da prática delitiva. As partes elas podem chegar num consenso de reparar patrimonialmente o dano ocorrido em razão da prática delitiva. E essa reparação patrimonial, se ela ocorrer nas ações penais privadas e nas ações penais públicas condicionadas à representação, elas acarretam na renúncia do direito de queixa e de representação e, consequentemente, extinguem a punibilidade do agente. Então, se o agente aceitar a composição dos danos civis, o agente e vítima chegarem nessa solução, afasta-se o direito de queixa e afasta-se o direito de representação. Vejam que é uma medida despenalizadora. Você evitou todo o processo e chegou numa solução para aquele conflito, ok? A gente vai estudar isso aqui mais detalhadamente para frente, agora é mais para mencionar quais são essas medidas despenalizadoras, ok? Uma segunda medida despenalizadora também trazida pela Lei 9.099 e mencionada lá no próprio inciso 1 do artigo 98 da Constituição Federal é a transação penal. O que é a transação penal? Transação penal está prevista lá no artigo 76 da Lei 9.099 e consiste na imediata aplicação de uma pena restritiva de direitos ou de multa que vai ser cumprida por um determinado período de tempo pelo acusado e você evita também todo o processo. Cumprida essa pena restritiva de direitos ou essa multa, também extingue-se a punibilidade do agente, evitando-se todo o curso do processo penal. Uma terceira medida despenalizadora, também trazida pela Lei 9.099, lá no seu artigo 88, foi a exigência de representação nos crimes de lesões corporais leves e lesão corporal culposa. E por que a Lei 9.099 começou a exigir isso? Ora, nesses dois delitos aqui, lesão corporal leve e lesão corporal culposa, a pena máxima é de 1 ano. Veja, então, de competência do juizado especial. Nessa linha aqui, até para evitar que ficasse se enrolando por muito tempo, a Lei 9.099 diz, olha, nesses dois delitos aqui, a partir de então, é exigida a representação no prazo de 6 meses. A partir de 6 meses, quando você conhece o autor do fato, você tem que representar para que o Ministério Público possa agir nesses delitos aqui. Caso não ocorra isso, estará extinta a punibilidade do agente. Então, é uma outra medida despenalizadora prevista pela Lei 9.099. Uma outra medida despenalizadora ainda trazida pela Lei 9.099, lá no seu artigo 89, é a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo, ela ocorre após o oferecimento e recebimento da denúncia. Uma vez recebida a denúncia pelo magistrado, ele pode suspender o processo por um determinado tempo, que é o chamado período de prova. Nesse tempo, vão ser impostas algumas exigências ao acusado e que ele deverá cumprir durante esse período de prova aqui. Se ele chegar ao período de prova sem ter descumprido alguma dessas medidas que foram impostas a ele nesse período aqui, ou chegar ao final com sucesso, por assim dizer, será extinta a punibilidade dele também. Vejam que aqui, de novo, uma medida despenalizadora. Eu evitei todo o processo, eu evitei chegar ao final, impor uma pena pro acusado. Aqui ele cumpre determinados requisitos previstos em lei e evita-se todo aquele curso do processo, ok? Além disso, a Lei 9.099, ela também traz um caráter descarcerizador. Além das medidas que a gente tratou aqui despenalizadoras, a gente tem o caráter descarcerizador. O que é o caráter descarcerizador? O caráter descarcerizador está previsto lá no artigo 69, parágrafo único da Lei 9.099. E quer dizer o seguinte: quando o sujeito ele for flagrado cometendo um delito, ele será capturado e conduzido até a delegacia de polícia. Se lá na delegacia de polícia ele se comprometer a comparecer no juizado em data e horário estipulados, o delegado fala, olha, você tem que comparecer no juizado na data tal, horário tal. E ele falar que vai, se ele comprometer a comparecer no juizado já na data acordada, ele não será
preso, ele não vai permanecer preso em flagrante e não será lavrado o auto de prisão em flagrante. Então, esse é um caráter descarcerizador, porque você captura e conduz o sujeito até a delegacia de polícia, até para fazer a lavratura do termo circunstanciado. Mas você não vai manter ele preso se ele se comprometer a comparecer no juizado especial em data e hora previamente estipulados, ok? Então, quando o sujeito ele se compromete a comparecer no juizado, tem esse caráter descarcerizador. Você não vai manter ele preso. E aqui, claro, por uma lógica, gente. Se a gente está trabalhando com infração de menor potencial ofensivo, em que a pena máxima é de 2 anos, se ao final do processo esse sujeito for condenado, a pena máxima dele vai ser de 2 anos. Ou seja, vai ser imposto um regime aberto que pode ser substituído aqui por restritiva de direitos ou até mesmo uma pena de multa. Por que eu vou prender ele agora, se nem ao final do processo ele vier a ser condenado, esse sujeito vai permanecer preso? Então a Lei 9.099 vem com essa ideia aqui de descarcerizar, tirar o cárcere dos crimes de menor potencial ofensivo, ok? Então, bora lá estudar os princípios que norteiam o nosso juizado especial criminal. Os princípios estão previstos lá no artigo 62 da Lei 9.099, que diz o seguinte: o processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena, olha aqui ó, não privativa de liberdade, ou seja, o caráter descarcerizador, evitar o cárcere ao máximo possível nas infrações de menor potencial ofensivo. Então, vamos estudar cada um desses princípios aqui mencionados no artigo 62 da Lei 9.099. Começando pelo princípio da oralidade. O que quer dizer o princípio da oralidade? Ora, o princípio da oralidade quer dizer que os atos processuais eles devem ser praticados, pelo menos em regra, oralmente. Em sede de juizado especial, a gente prioriza a prática dos atos feitos de forma oral ao invés de petição. Tanto é verdade isso que a própria denúncia ou queixa pode ser oferecida de maneira verbal e não por petição. Então, no juizado, o princípio da oralidade rege todo esse procedimento aplicado aqui nos juizados. Praticar os atos de forma oral, ao invés de praticar por petição, ok? O segundo princípio é o princípio da informalidade. O que quer dizer esse princípio da informalidade? Quer dizer que não há necessidade de se adotar formas sacramentais e nem tampouco de você exercer um formalismo exacerbado na prática dos atos processuais. Prática dos atos, ela pode ser de maneira simplificada, desde que eu atinja o objetivo daquele ato, a finalidade daquele ato, e não cause prejuízo para nenhuma das partes. Mas não há necessidade de eu observar um rigor excessivo, um rigor formal. Que no juizado, tudo é mais simples. Então, os atos podem ser praticados de várias maneiras, desde que eu atinja a finalidade e não cause prejuízo para as partes, ok? Um terceiro princípio é o princípio da economia processual, tá lá no artigo 62. O que quer dizer esse princípio aqui da economia? É buscar o máximo de resultado na aplicação do direito por meio do processo com o mínimo possível de atos. Ou seja, por exemplo, numa audiência de instrução e julgamento, se eu já puder ouvir as testemunhas, produzir provas, interrogar o acusado, ir para os debates orais e proferir sentença, perfeito. Economia dos atos processuais. Eu pratico o maior número de atos num curto espaço de tempo, ou, se possível, na mesma oportunidade, buscando a economia processual. E até mesmo aqui, o princípio da economia, ele nos remete à celeridade processual. Que se eu economizo praticando tudo numa mesma oportunidade, eu também priorizo a celeridade daquele processo. Então, a economia processual é o quê? É eu praticar o máximo de atos possíveis num curto espaço de tempo. E aí,
Como eu falei para vocês que a economia remete à celeridade, próximo princípio é o princípio da celeridade, que é a rapidez e a agilidade no processo, buscando uma solução rápida para aquele conflito. Por isso que, em sede de juizado, não é admitida a citação por edital do acusado, porque isso causaria um retardamento no processo, atrasaria a marcha processual. No juizado, não. No juizado a gente quer soluções rápidas para aquele processo. Por isso aqui prevalece o princípio da celeridade, rapidez e agilidade para a conclusão daquele litígio. Próximo princípio também que norteia o juizado especial criminal é o princípio da simplicidade. O que quer dizer esse princípio da simplicidade? É diminuir a massa dos materiais que são juntados nos autos. É não ficar juntando trocentos documentos aqui em sede de juizado. Quanto menos coisas eu juntar no processo, melhor ainda. Claro que, respeitado aqui também o contraditório, a ampla defesa, se de repente a defesa precisa juntar um monte de documento, claro que é permitido. Mas evitar denúncias muito longas, defesas muito longas, o mínimo de documentos possíveis buscando a solução daquele litígio. Dentro do princípio da simplicidade, é que aqui, em sede de juizado especial, ou, claro, tratando de infração de menor potencial ofensivo, que a gente afasta a instauração do inquérito policial e lavra o termo circunstanciado, que é um procedimento bem mais simples que o inquérito policial. Então ele está ligado com essa ideia aqui de simplicidade no procedimento do juizado especial, ok? Ainda um outro princípio aplicado ao juizado, e claro, é o princípio da publicidade, previsto lá no artigo 64 da Lei 9.099. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Então, claro, os procedimentos do juizado também são públicos. Aplica-se o princípio da publicidade. Um próximo princípio ainda previsto é o princípio da concentração dos atos processuais. Eles devem ser concentrados ou reunidos o máximo possível. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês lá no caso da economia processual, da economia do processo. Aqui, se os atos puderem ser realizados numa única oportunidade, melhor também para o processo. Concentrar os atos em uma única oportunidade, ou no mínimo de oportunidades possível. Por exemplo, audiência de instrução e julgamento. Já ouvir testemunhas, produzir provas, interrogar o acusado e para os debates orais já proferir sentença e naquele momento, se for o caso, já interpor recurso. É concentrar os atos o máximo possível. E um outro princípio ainda previsto é o da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Regra geral, as decisões interlocutórias em sede de juizado especial, elas não são atacadas mediante recurso. Posso me utilizar do habeas corpus, do mandado de segurança, de repente, se for o caso, ou ainda alegar em eventual preliminar de apelação. Mas eu não entro, por exemplo, aqui com recurso em sentido estrito das decisões interlocutórias proferidas em sede de juizado. Isso por quê? Para não retardar a marcha processual, para não ficar entupindo de recurso no meio daquele procedimento do juizado, que deve ser mais sério e mais simples, e ficar atrasando a solução daquele litígio. Então, em regra geral, as decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis no juizado especial criminal, ok? E aí, para a gente trabalhar essa questão, a gente precisa trabalhar essa questão de competência do juizado. Olha, eu falei para vocês dos princípios, falei que o juizado é competente para julgar infrações de menor potencial ofensivo, mas como que funciona essa competência aqui? A competência a gente vai dividir em duas, competência territorial e a competência em razão da matéria. Começando pela competência territorial prevista lá no artigo 63 da Lei 9.099. Lá no artigo 63 diz que a competência do juizado será determinada pelo lugar em que for praticada a infração penal. Vejam que o artigo 63, ele não define aqui se esse é o lugar que praticou a infração penal é no momento da ação ou da omissão ou é no local do resultado da infração penal. Ele não faz essa diferenciação, simplesmente diz que é o lugar em que for praticada a infração penal. Mas praticada no momento da ação ou considera-se praticada no momento do
resultado. Por haver essa dúvida aqui, a doutrina e o STF, STJ, adotaram para esse caso a teoria da ubiquidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que será considerado o local da infração penal para fins de competência territorial tanto o local da ação ou da omissão da conduta delitiva, quanto o local do resultado. Então, pouco importa se de repente a ação ou omissão aconteceu numa localidade e o resultado em outra. Ambos serão competentes para fazer o julgamento dessa infração de menor potencial ofensivo. Então, em questões territoriais, a competência do juizado especial adota a teoria da ubiquidade. É competente tanto no lugar da ação ou da omissão, quanto do resultado, ok? A questão, ela melhora aqui quando a gente fala em competência em razão da matéria. Porque competência territorial foi simples, tranquilo. Mas a competência em razão da matéria, ela tem uma série de exceções que merecem ser analisadas. Então, bora lá. Competência em razão da matéria no juizado. A competência em razão da matéria, ela é fixada com base em 2 critérios. O primeiro deles, a natureza da infração penal. Tem que ser uma infração penal de menor potencial ofensivo, ou seja, que a pena máxima não supere 2 anos. Pena máxima tem que ser de até 2 anos, não pode ser superior a 2 anos. E além disso, não pode existir uma circunstância que desloque a competência para justiça comum. Então concorrem essas 2 situações aqui para que eu fale em competência do juizado. Infração de menor potencial ofensivo e inexistência de uma circunstância que desloque a competência para o juízo comum. Tá, Magda, mas aí aplica-se a toda infração de menor potencial ofensivo? O julgamento, o juizado especial vai julgar toda infração de menor potencial ofensivo? Todo crime que a pena máxima não seja superior a 2 anos vai ser julgado pelo juizado especial? Sempre eu vou aplicar a Lei 9.099? Cuidado, e aqui começam as exceções. Antes da gente ver as exceções, só lembrar aqui do conceito de infração de menor potencial ofensivo, que a gente já falou lá no comecinho da aula. O conceito está previsto lá no artigo 61 da Lei 9.099, que fala que considera a infração de menor potencial ofensivo para os efeitos dessa lei, as contravenções e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. E aí, voltamos na nossa pergunta. A Lei 9.099 se aplica a toda infração de menor potencial ofensivo? Sempre vou aplicar a Lei 9.099 e ela vai ser julgada pelo juizado especial criminal? Cuidado e bora lá para as exceções. Primeira delas, Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso fala o seguinte no seu artigo 94. Aos crimes previstos nessa lei, ou seja, no Estatuto do Idoso, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento da Lei 9.099 e subsidiariamente no que couber as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Ora, em uma primeira leitura aqui desse artigo 94 do Estatuto do Idoso, eu estou falando que aos crimes previstos lá no Estatuto do Idoso, que a pena máxima seja de até 4 anos, eu vou aplicar sempre a Lei 9.099, ela vai ser julgada pelo juizado especial, eu vou aplicar todos os institutos despenalizadores do juizado. Certo? Errado. Vejam essa parte final aqui, ADI 3096-5 do STF. Nessa ADI aqui, o STF disse que aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, que a pena não supere 4 anos, eu posso aplicar a Lei 9.099 sim. Porém, somente em relação às normas procedimentais, ou seja, para garantir a celeridade do processo. As normas despenalizadoras previstas na Lei 9.099 não serão aplicadas ao autor de um crime aqui previsto no Estatuto do Idoso. Então, a Lei 9.099, ela não é aplicada de maneira integral aos crimes previstos no Estatuto do Idoso. Eu somente aplico as normas procedimentais para garantir a celeridade do processo. Mas as normas despenalizadoras eu não vou aplicar aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, ok? Uma segunda questão que aparece aqui é: e os acusados com foro por prerrogativa de função? Posso aplicar a Lei 9.099 para eles?
Cuidado que acusados com foro por prerrogativa de função, a gente sabe, eles são julgados por tribunais. Eles não vão ser julgados lá pelo juizado especial criminal. Mas, mesmo que eles sejam julgados pelos tribunais, nada impede que eu aplique as medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099. Então, não é porque um sujeito ele tem foro por prerrogativa de função e vai ser julgado pelo tribunal que eu não posso aplicar as medidas previstas na Lei 9.099. Então, aqui é permitido que eu aplique a Lei 9.099 nos acusados com foro por prerrogativa de função. Nada impede, mesmo que eles sejam julgados por tribunais, que eu aplique as medidas despenalizadoras lá da Lei 9.099. Outra questão que aparece aqui dentro dessa competência e razão da matéria são os crimes eleitorais. Os crimes eleitorais que não tenham pena máxima superior a 2 anos serão julgados pelo juizado especial criminal? E se não julgados pelo juizado, posso aplicar a Lei 9.099, as medidas despenalizadoras? Primeira coisa que a gente tem que saber é: os crimes eleitorais são aqueles que estão previstos no Código Eleitoral. E o Código Eleitoral diz que os crimes eleitorais serão julgados pela Justiça Eleitoral e não nos juizados especiais criminais, ainda que a pena deles não supere a 2 anos, pena máxima não seja superior a 2 anos. Então, crime eleitoral é julgado pela Justiça Eleitoral. Tá bom, Magda, vai ser julgado pela Justiça Eleitoral, mas posso aplicar as medidas despenalizadoras, então, lá para os crimes eleitorais? Cuidado! Regra geral, você pode sim aplicar a Lei 9.099 e as medidas despenalizadoras nos crimes eleitorais, ainda que eles sejam julgados pela Justiça Eleitoral. Só não vai ser possível aplicar as medidas despenalizadoras quando o crime ele trouxer além da pena privativa de liberdade, uma outra espécie de punição. E o exemplo que a doutrina traz é o artigo 334 lá do Código Eleitoral, que traz como pena detenção de 6 meses a 1 ano e cassação do registro se o responsável for candidato. Então, nesses casos aqui, que além da pena privativa de liberdade eu tenho uma outra sanção aplicada, claro, diferente de multa, eu não vou aplicar a Lei 9.099, as medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Eu posso aplicar o procedimento da Lei 9.099, até porque aqui, ó, pena máxima, 1 ano. Então, eu posso aplicar as normas procedimentais. Mas quando o delito tiver acumulado com uma outra espécie de sanção, como por exemplo aqui a cassação do registro, eu não aplico as medidas despenalizadoras da Lei 9.099, ok? Então, a Justiça Eleitoral, você pode aplicar a Lei 9.099, mas cuidado com os delitos que prevêem essa outra pena além da pena privativa de liberdade. Um outro caso ainda que merece destaque aqui é nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. O artigo 41 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, traz o seguinte: aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Então, nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, eu não aplico a Lei 9.099 de 95. Nem as medidas despenalizadoras, nem as normas procedimentais. Então, a Lei 9.099 está afastada dos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, por expressa previsão do artigo 41 da Lei 11.340. Uma outra questão que merece destaque dentro dessa competência em relação à justiça militar. O artigo 90A da Lei 9.099, ou seja, da Lei dos Juizados, é bem clara ao dizer que as disposições dessa lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Então, a Lei 9.099 também está afastada do âmbito da justiça militar. Até porque lá na justiça militar a gente tem as questões de disciplina e hierarquia e não seriam cabíveis as medidas despenalizadoras previstas aqui na Lei 9.099. Então, tanto na Lei Maria da Penha quanto na Justiça Militar, eu afasto a aplicação da Lei 9.099, ok?
E se eu tiver conexão ou continência entre um crime comum e um crime de menor potencial ofensivo? Digamos que o sujeito praticou um crime de menor potencial ofensivo e também praticou um crime comum, um crime de médio ou alto potencial ofensivo. Como que fica essa questão aqui? Eu uno os processos ou separo os processos? De menor potencial ofensivo vai para o juizado e o outro vai para a justiça comum. Como que funciona essa questão aqui? O artigo 60 da Lei 9.099 diz o seguinte: o juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados eleitos, tem competência para a conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Parágrafo único. Na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver um delito comum e um delito de menor potencial ofensivo, praticados em conexão ou continência, eu não vou separar os processos. Os processos serão reunidos em um só e encaminhados para a justiça comum, procedimento ordinário, procedimento sumário ou ainda o procedimento do tribunal do júri. E vão ser julgados pelo juízo comum e não pelo juizado especial criminal. Porém, não é porque eu estou julgando esse delito lá no juízo comum que eu não vou aplicar as medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099. Então, ainda que o processo em razão de conexão ou continência seja julgado pelo juízo comum, eu vou aplicar as normas despenalizadoras para o delito de menor potencial ofensivo lá no juízo comum. Então, o juiz ele vai poder aplicar a Lei 9.099 em relação ao delito de menor potencial ofensivo, ainda que eu esteja lá no juízo comum. Eu tiro a competência dos juizados, mas ainda assim eu posso continuar aplicando as medidas despenalizadoras, ok? Uma outra questão que aparece aqui é em relação às causas de aumento e de diminuição de pena. Se eu tiver uma causa de aumento ou diminuição de pena, eu devo considerá-las para fim de auferir a competência do juizado especial, se vai continuar a infração de menor potencial ofensivo, ou se em razão do aumento de pena perde a competência aqui do juizado. O que eu faço? Essas causas de aumento e diminuição de pena, elas são consideradas para auferir a competência dos juizados ou não? E é claro que sim, né, pessoal? Nesse caso aqui, nas causas de aumento e diminuição de pena, eu tenho que, para testar a competência, eu coloco as causas de aumento e de diminuição de pena, eu tenho que somar na pena máxima aqui do delito de menor potencial ofensivo. Então, eu pego a causa que mais aumenta a pena, para saber a pena máxima, já que a competência do juizado é de delitos que a pena máxima não supere a 2 anos, então eu tenho que ver a pena máxima que pode atingir esse delito. Então eu vou somar com a causa que mais aumenta a pena. Por exemplo, se eu tiver uma variante, eu somo aquela que mais vai aumentar a pena. E mesma coisa aqui, eu uso a causa que menos diminua a pena. Por que é menos que diminua? Para saber qual que vai ser o máximo da pena. Se a que menos diminui, é para saber quanto que ainda ficaria o máximo da pena. Então, as causas de aumento e diminuição de pena, elas devem sim ser levadas em consideração para eu atestar a competência do juizado. Se ainda permanece como infração de menor potencial ofensivo ou não. Aplica a causa que mais aumente, para eu saber a pena máxima, e a causa que menos diminua, para oferir a pena máxima daquele delito. E o concurso de crimes? O concurso de crimes também merece ser considerado aqui para fins de competência do juizado especial criminal. Por exemplo, concurso material, praticou uma infração de menor potencial ofensivo e uma outra de médio ou alto potencial ofensivo. Concurso formal, crime continuado. Isso deve ser considerado para eu atestar a competência do juizado? E a resposta é sim. Aqui também eu tenho que promover a soma das penas para saber se permanece ou não de competência do juizado, ou fazer aquele aumento em razão do concurso formal, do crime continuado. Tenho que sempre colocar as causas que aumentem a pena para saber se permanece ou não da competência do juizado especial criminal. A pergunta que aparece aqui é: digamos que no concurso de crimes, um de competência da justiça comum,
e outro de competência do juizado especial criminal. Já que eles foram realizados em concurso de crimes, vão todos para a justiça comum. Se o juiz lá da justiça comum absolver o sujeito em razão da prática do crime de médio potencial ofensivo, por exemplo, ele ainda permanece competente para julgar a infração de menor potencial ofensivo, ou ele tem que remeter esse processo agora para o juizado? Ele só poderia proferir uma sentença ali se condenasse pelos dois ou se absolvesse pelos dois de uma vez só. Se ele absolve pelo delito comum, ele ainda permanece competente para julgar a infração de menor potencial ofensivo ou não? Nesse caso aqui, gente, aplica-se a perpetuação da jurisdição prevista lá no artigo 81 do Código de Processo Penal e que diz o seguinte pra gente: verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Então, se o juiz absolver ele em relação ao crime comum, ainda assim, aquele mesmo juiz, lá do juízo comum e não do juizado, ele permanece competente para fazer o julgamento do delito de menor potencial ofensivo, ok? Então, essa aqui são todas as questões que podem interferir, gente, na questão da alteração da competência do juizado especial criminal. É bom dar uma lida nessas questões aqui, principalmente ali na Lei 9.099, que são causas que devem ser sempre levadas em conta, até para que a gente não caia em erro, de repente, na hora de uma prova, ok? E qual que é a natureza da competência dos juizados criminais? Essa natureza é natureza absoluta? Essa competência tem natureza absoluta ou tem uma natureza relativa? Todo delito de menor potencial ofensivo sempre será julgado pelo juizado especial criminal? Claro que não, né? Como a gente viu aqui anteriormente, tem diversas causas que afastam a competência do juizado especial criminal. E nessa linha, a competência ela tem natureza relativa, já que eu posso estar diante de delitos que a pena máxima não supere a 2 anos e ainda assim eles não sejam julgados pelo juizado especial criminal e nem sejam aplicadas as medidas despenalizadoras previstas lá na Lei 9.099. O exemplo é a questão da justiça militar. A gente viu que a própria Lei 9.099 afasta a sua aplicação nos casos de competência da justiça militar. Então, a competência aqui, ela tem uma natureza relativa e não absoluta, já que em certos casos ela pode ser afastada. E em relação aos atos processuais no juizado, como que eles funcionam? Começando com a citação do acusado. Como que é realizada a citação do acusado lá no juizado especial criminal? O artigo 66 diz que a citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado sempre que possível ou por mandado. Ou seja, a citação do acusado ela pode ser realizada tanto lá no juizado, pessoalmente, o acusado já está frente a frente com o juiz, de repente é proferida uma decisão, o juiz recebe a denúncia já em frente ao acusado, desde já ele permanece citado. Ou ainda, se ele não estiver presente no momento em que for oferecida a denúncia, recebida a denúncia pelo magistrado, pode citar ele por mandado. Mas vejam que a citação ela deverá ser pessoal. O parágrafo único ainda do 66 complementa essa ideia aqui, falando que, não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. O que isso aqui quer dizer? A questão aqui é, cabe citação por edital no juizado especial criminal? E a resposta é não. Se o próprio parágrafo único diz aqui, ó, que não encontrado o acusado, o juiz vai encaminhar as peças para o juízo comum, já está dizendo que não cabe citação por edital no juizado especial criminal, ok? E aí, claro, entram algumas questões dentro dessa citação, que uma delas até a gente já viu. Primeira delas é, cabe citação por correio ou qualquer outro meio de comunicação nos juizados especiais?
E a resposta é não. A doutrina considera que a citação no juizado não pode ser realizada por via postal ou por qualquer outro meio de comunicação. Você não pode ligar para o acusado e falar, olha, estou te citando para que você venha responder essa denúncia que foi oferecida contra si. Não cabe esse tipo de citação no juizado especial. Também não cabe a citação por meio eletrônico. Isso aqui nem no juízo comum. A citação ela não pode ser realizada por meio eletrônico por expressa previsão do artigo 6º da Lei 11.419 de 2006, que instalou procedimento eletrônico aqui. Não cabe citação por meio eletrônico. Uma outra questão é, cabe citação por edital? Resposta também é não. A gente viu aqui no parágrafo único do artigo 66 que se o acusado ele não for encontrado, eu vou encaminhar esse processo lá para o juízo comum para que lá se adotem as providências cabíveis, qual seja a citação por edital. Então, não cabe citação por edital em sede de juizado especial criminal. Até porque, vejam aqui, a citação ela será pessoal, que quer dizer que não será uma citação ficta, como é o caso da citação por edital. Uma outra pergunta é, cabe citação por carta rogatória? Ou seja, se o sujeito estiver no estrangeiro, posso citar ele por carta rogatória em sede de juizado? E a resposta também é não. Porque aqui vai ferir até o princípio da celeridade do juizado e da simplicidade dos atos processuais. Se o acusado estiver no estrangeiro e tiver que ser citado por carta rogatória, encaminha seu processo para o juízo comum para que ele adote as providências cabíveis. Mas em sede de juizado não cabe citação por carta rogatória. E a última questão é, cabe citação por hora certa no juizado especial? A gente sabe que a citação por hora certa ela também é uma citação ficta, o que de pronto seria afastado pelo caput do artigo 66. Ocorre que a maioria da doutrina aqui vem considerando que pode sim citação por hora certa em sede de juizado especial criminal. O que estaria vedado somente seria a citação por edital e a citação por rogatória. Citação por hora certa, então, seria permitida no juizado especial criminal. Ok? E a intimação no juizado? Como que funciona a intimação em sede de juizado especial criminal? A intimação está prevista lá no artigo 67 da Lei 9.099, que diz o seguinte, que a intimação ela poderá ser por correspondência, com aviso de recebimento, ou tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ou encarregada recepção, que será obrigatoriamente identificado ou sendo necessário por oficial de justiça, ou seja, por mandado. Independentemente de mandado, carta precatória ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação. Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e os defensores. Então vejam que a intimação, diferente da citação, ela é mais permissiva aqui com a prática do seu ato, já que ela pode ser realizada por correspondência, que a citação não pode ser realizado por mandado, pode ser realizado por carta precatória ou também qualquer meio idôneo de comunicação. Quer dizer que se de repente eu intimar uma testemunha por telefone e comprovar isso, pode ser considerado como meio de intimação. E ainda, claro, se tiverem todos em audiência, se já intima todos em audiência e exclui essa questão aqui de correspondência, mandado ou outro meio de comunicação. Então, a intimação ela é bem mais permissiva que a citação. Você pode realizar ela de diversas maneiras aqui no juizado, ok? E outra questão que merece destaque aqui sobre a Lei 9.099 é: a Lei 9.099 ela tem caráter retroativo, ou seja, ela aplica-se aos processos que já estavam em andamento antes da sua entrada em vigor? E o artigo 90 da Lei 9.099 diz o seguinte: as disposições dessa lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já tiver iniciada. Cuidado que, novamente, esse artigo foi objeto de uma ADIM, a ADIM 1719, dígito 9, lá no STF, que considerou o seguinte: o STF entendeu que as normas de direito penal, ou seja, as normas despenalizadoras, que
que foram introduzidas pela Lei 9.099 e que trazem benefícios para o acusado devem sim retroagir e atingir os processos que já estavam em andamento antes da vigência da Lei 9.099. Então, apesar do artigo 90 trabalhar com essa não hipótese aqui, de não aplicação da Lei 9.099 aos processos que já estavam em andamento, o STF entendeu que se essas questões aqui são mais benéficas ao acusado, principalmente a questão das medidas despenalizadoras, eu devo sim aplicar aos processos que já estavam em andamento. Então, eu retroajo os efeitos dessa norma para atingir fatos que tenham sido praticados antes da entrada em vigor da Lei 9.099. Então, muito cuidado com essa questão aqui do artigo 90 da Lei 9.099, porque o STF entendeu que essas normas aplicam-se sim a processos anteriores. Ok, pessoal? Essa foi a primeira parte da nossa aula. Em breve voltaremos com a segunda parte. Obrigada!